você. Olá, meu irmão, que Deus te abençoe. Com muita alegria nós vamos fazer esse vídeo falando de uma grande bênção na vida do casal, na vida da família, que são os filhos. Por isso eu quero convidar você a pegar conosco a sua Bíblia, lá no Salmo 126, 127, que diz o seguinte: Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava. Não será confundido quando defender a sua casa contra os inimigos à porta da cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O primeiro ponto para a gente abordar na nossa reflexão é que os filhos são o fruto ou os frutos do amor do casal. Assim como a gente passa no nosso caminho, a gente chega numa casa, a gente chega numa roça, num sítio, a gente encontra ali uma árvore que produz fruto, assim também deve ser o casal. Deve produzir o fruto ali da sua doçura, o fruto da sua convivência, o fruto do amor. Toda árvore frutífera, ela se coloca para servir, para matar a fome do outro, para nutrir o outro. E o casal, para o mundo, tem que entender isso, que o casal coloca os filhos no mundo justamente para servir ao mundo, para melhorar o mundo, para fazer um mundo melhor. E assim como todo fruto que ele é comestível, ele é doce, ele é saboroso, os filhos também vão sendo doces ao mundo. Por quê? São frutos do amor. São frutos de uma experiência de amor, de uma experiência de família. E o objetivo é justamente saciar essa fome que o mundo tem de Deus, nutrir essa fome de Deus. Exatamente. E aí a gente percebe a grande responsabilidade dos pais em relação à formação desse fruto, a boa formação desse fruto para que ele realmente seja um fruto doce, né? E aí o primeiro ponto que a gente precisa de pensar em relação a essa formação é o caráter, né? É preciso que os pais trabalhem na formação do caráter daquela criança, né? E a formação do caráter é algo que vai ser adquirido pela criança, ele vai ser posto, né, na formação dela ainda muito pequeno, desde muito pequeno. Então é importante que os pais se preocupem com isso desde o começo, né? Também em relação à formação da responsabilidade, né, de criar pessoas que sejam responsáveis por esse mundo. E isso é algo que esse mundo tem carecido tanto, né, de pessoas que realmente tenham compromisso, né, no trabalho, de que realmente sejam responsáveis pelos seus atos. A gente tem visto aí, né, nas mídias, nas ruas, em torno de nós, tanta inconsequência nos nossos jovens. Tanta né? incoerência, principalmente nos trabalhos. Isso. Tanta falta de excelência no trabalho. Exatamente. Falta de responsabilidade, falta de preocupação com o outro. Eu preocupo comigo, com o meu resultado. E aí é importante, então, que a gente forme os nossos filhos na responsabilidade, com essa capacidade de serem responsáveis pelos seus atos, né? De serem responsáveis pelo seu trabalho, pelas pessoas que são ao seu redor, pelo mundo que está ao seu redor. E isso é algo que a gente precisa oferecer para esse mundo através dos nossos filhos, né? Outro ponto é a questão da formação dos valores, né? Que são esses alicerces, que são os parâmetros nos quais nossos filhos vão se basear na vida, né? Para tomar as suas escolhas, para conduzir a sua vida. Então é importante que a gente plante bons valores, né? Valores cristãos, né? Bons valores no coração dos filhos. E o quarto ponto é prepará-los para fazer escolhas, né? Isso também a gente já trabalha com a criança desde a infância, né? Essa capacidade de fazer a escolha certa, de fazer a escolha adequada, né? E isso vai refletir no adulto que eles serão, né? E às vezes hoje a gente vê nas propostas de educação, principalmente das crianças que a gente tem, onde que as crianças não podem ser frustradas, onde que as crianças não podem receber um não, né? E isso é muito sério, porque quando a gente priva a criança dessas experiências,
a gente vai tornando elas fracas, né? A gente vai construindo pessoas fracas que não dão conta de se posicionarem depois, quando adultos, para poderem fazer as escolhas, porque toda escolha exige uma perda. Se a gente não deixou a criança vivenciar uma experiência de perda, né? Seja quando você diz que ela não pode comer o chocolate naquela hora, né? Ou não pode comprar o que ela deseja, depois ela não vai conseguir fazer essa experiência de perda para poder fazer a escolha. E a coisa mais difícil na nossa vida chama fazer escolhas. E a gente faz escolhas o tempo todo. Então nós temos que ter coragem e firmeza de fazer as escolhas, arcar com as consequências e mudar a nossa realidade. Mesmo quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo o acaso. E hoje a gente percebe que as crianças, os jovens, os adolescentes estão cada vez mais fracos nessa questão de fazer escolhas. Eles delegam isso para o adulto, para o pai, para a mãe, para o professor e não assumem essa responsabilidade. E é papel do pai, da mãe, fazer essa formação biológica e essa formação de caráter, essa formação espiritual, dar ali segurança, dar ali responsabilidade. Para quê? Para que o mundo seja transformado por nós e por nossos filhos. Hoje a gente se preocupa muito com espiritualidade, hoje a gente se preocupa muito com uma experiência de Deus, mas a gente tem se esquecido da santificação no trabalho, da excelência no trabalho. Médicos, advogados, dentistas, professores, vendedores precisam ter excelência e o evangelho junto. Não adianta só ter excelência no trabalho e não tiver o evangelho. A gente cai ali numa ganância, cai ali no consumismo exagerado. Eu penso em não exercer bem a minha profissão, eu penso em ganhar dinheiro, é o primeiro ponto. Depois eu vou pensar em contribuir para a sociedade. Depois eu vou pensar em transformar o mundo. Mas se agora eu vivo somente a espiritualidade, eu vivo ali uma fé incoerente, eu vivo ali uma alienação, eu esqueço que eu tenho que produzir para o mundo, eu esqueço que eu tenho que realizar os sonhos meus e da minha família, das pessoas que estão junto comigo, que eu preciso ali sustentar também uma família futuramente. E isso é importante na formação do caráter dos nossos filhos. E aí, às vezes as pessoas dizem assim, mas é uma loucura, né? Colocar filhos nesse mundo tão difícil, né? Esse mundo que está cheio de problemas, tão perigoso, etc. E aí, o que a gente quer dizer é que, na verdade, o nosso posicionamento de cristão precisa ser justamente o contrário, né? Se o mundo está difícil, né? Se o mundo está passando por tantos problemas, é exatamente por isso que nós precisamos de trazer os filhos ao mundo. Colocar filhos no mundo para transformar o mundo. Para transformar o mundo, né? Para transformar o mundo e um dia povoarem o céu. Esse é o objetivo da família cristã. A gente não pode ser medroso, frouxo de pensar, falar assim, nossa, o mundo está tão difícil, eu vou colocar os meninos para sofrer. Então você é um grande, desculpa a sinceridade, um grande covarde. Você não dá conta de enfrentar o mundo, você não dá conta de transformar a realidade. Você está falando ali, eu vou colocar ali crianças no mundo, mas eu não consigo educá-las, eu não consigo. Então para que você levanta da cama cedo? Para que você sai para o trabalho cedo todos os dias? Nós temos que realmente transformar a realidade. E isso se faz através de valores, através de postura e através de excelência no trabalho. Hoje, se a gente pegar a nossa realidade, a nossa economia, quantas linhas de crédito estudantil o governo dá? Hoje não faz faculdade quem não quer. Não faz um curso técnico, um curso profissionalizante quem não quer. E a gente tem que abraçar essa realidade de transformar o mundo. Exatamente. Se a gente for olhar, por exemplo, o tempo dos nossos pais, né, o acesso a todas as nossas necessidades está muito mais fácil do que no tempo deles. Né? Nós não passamos os apertos que eles passaram. E às vezes a gente fica se colocando nessa situação de que tá difícil, né, a questão de colocar os filhos. E aí, se a gente pensa por esse outro lado, né, de trazer filhos ao mundo que sejam pessoas de caráter, pessoas de valores cristãos, pessoas responsáveis, pessoas que saibam fazer escolhas, pessoas fortes para lidar com esse mundo difícil, aí nós estaremos contribuindo para que ele realmente seja melhor.
E o terceiro ponto e último ponto da nossa reflexão: os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são a maior riqueza da nossa família. Os filhos levarão adiante por o mundo o nosso legado. Toda semente que a gente planta no coração dos filhos, nós vamos colher lá na frente. Se eu planto no coração do meu filho que o grande objetivo da vida dele é ganhar dinheiro, é ter patrimônio, é acumular bens, é ter sucesso profissional, entre aspas, quando eu estiver bem velhinho, decadente, às vezes viúvo ou às vezes viúva, o que o meu filho vai poder fazer por mim é pagar um excelente médico e uma excelente enfermeira para cuidar de mim. É o máximo que ele vai conseguir fazer. Mas se eu plantar no coração do meu filho uma semente do Evangelho, do amor ao próximo, de honrar os pais, que a família está acima, que primeiro está Deus, depois a família e depois o trabalho, o meu filho pode até abandonar um emprego, a perder um negócio, ficar com uma renda a menos, menor e vir cuidar de mim. Por quê? Porque ele vai entender que ali há valores de coisas que não passam. Então, tudo que você está plantando no coração do seu filho hoje, você vai colher mais para frente. Às vezes você já está até colhendo. Então, não se esqueça disso. Os filhos são herança do Senhor, são a nossa maior riqueza. Se você ainda não tem filhos, não tenha medo. Abra o seu coração. Deixa Deus te dar aquilo que Ele tem de melhor, a herança, a riqueza dele. Se você já tem, se são pequenos, gaste a sua vida na educação, na formação dele, na formação do caráter, ensinando ele a fazer escolha. Não faça escolha pelos seus filhos. Ensine a ele a fazer as escolhas certas. Se os seus filhos já são maiores, são grandes, são adultos, ainda dá tempo de semear ali o Evangelho. Às vezes, pode ser que não seja possível mais pelo diálogo, mas sempre será possível pelo exemplo. Nunca se esqueça disso. O exemplo arrasta. Meu querido, que Deus abençoe você. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal Projetos Famílias Restauradas. Se você está em outra plataforma, Facebook, Instagram, acesse o nosso canal no YouTube, Projeto Famílias Restauradas. Clique no sininho de notificação, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Um grande abraço.